Com mais de 345 mil casos prováveis de dengue, estados decretam situação de emergência. E você vai ver também. Juros do rotativo do cartão de crédito sobe em dezembro e fecha 2023 em mais de 440%. Mais de 30 milhões de brasileiros estão sem completar o esquema vacinal contra a Covid. Roraima é o estado com menor adesão. Na Colômbia, governo e guerrilha anunciam prorrogação de acordo de cessar-fogo até agosto deste ano. E mostramos também imagens do antes e depois dos incêndios que causaram a destruição e a morte de mais de 120 pessoas no Chile. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 4 minutos. Chegamos ao vivo nessa terça-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Aproveite esses próximos minutos para se atualizar. Mais de 30 milhões de brasileiros não completaram nenhum esquema primário de vacinação contra a Covid. Os imunizantes foram aprovados pela Anvisa para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. Vamos conferir melhor esse balanço. Da população apta a tomar a vacina contra a Covid no Brasil, 32 milhões e 300 mil pessoas não completaram o esquema primário de imunização, composto por 2 doses. Isso equivale a 16,06% do público-alvo de pessoas acima de 6 meses de idade. O Brasil teve quase 710 mil mortes causadas pela doença e mais de 38 milhões de casos confirmados. Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, Roraima é o estado que menos completou o esquema vacinal, com 41,49% da população sem ter tomado 2 doses. Na sequência estão o Maranhão e o Pará. Em números absolutos, São Paulo é o estado com menos imunizados, com quase 3 milhões e 900 mil pessoas sem as 2 doses. Minas Gerais aparece em segundo lugar. De acordo com o levantamento, a faixa etária que menos completou o esquema de vacinação primário foi o de bebês de 6 meses a 2 anos, com 86,5% incompletos ou sem doses, o que equivale a 5 milhões e meio. A faixa de 3 a 4 anos é a segunda menos vacinada, com 77,4% das crianças sem o esquema primário de imunização. Especialistas afirmam que uma população que não está plenamente vacinada pode ajudar ainda na circulação do vírus e fica inviável fazer um controle uniforme da doença. E o risco de complicações de Covid-19 em crianças não vacinadas de até 5 anos é maior por não terem sido expostas à doença. Bom, e o calendário de vacinação contra a dengue está em definição e vai ser anunciado pelo governo. Nessa semana, pelo menos 3 estados e o Distrito Federal decretaram situação de emergência. O Brasil já registrou mais de 345 mil casos prováveis da doença, com cerca de 30 mortes. O calendário de vacinação contra a dengue deve ser anunciado pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Anteriormente, o governo já havia divulgado que a imunização, inicialmente de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, começaria neste mês nos municípios selecionados. A empresa japonesa Takeda, que produz a vacina contra a dengue, Qdenga, afirma que vai priorizar o contrato feito com o Ministério da Saúde e limitar a venda do imunizante ao mercado privado apenas para atender a demanda de quem já tomou a primeira dose. A farmacêutica reforça que os compromissos firmados com os municípios anteriormente serão plenamente honrados. O Ministério da Saúde adquiriu 6 milhões e 600 mil doses do imunizante que devem ser entregues ao longo deste ano. Outras 9 milhões de doses estão previstas para 2025. Segundo a ministra, a vacina é um instrumento importante na luta contra a dengue, mas que ela não terá um efeito imediato. Por isso, neste momento, a eliminação de água parada dentro das casas, que são os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, é fundamental para a prevenção da doença. Acre, Minas Gerais e Goiás, também o Distrito Federal, já decretaram situação de emergência por causa da doença. Além dos estados, as cidades do Rio de Janeiro e de Oiapoque, no Amapá, também decretaram situação de emergência. Até esta segunda-feira, o Brasil já tinha 345 mil casos prováveis de dengue.
36 mortes e 234 óbitos em investigação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo trabalha para atingir o déficit fiscal zero, mas que a política precisa ajudar. Ele e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, devem se reunir hoje com líderes do Congresso. Haddad diz que a equipe econômica trabalha em novas medidas buscando déficit fiscal zero em 2024, que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 2023, as contas do governo apresentaram um déficit de 230 bilhões e meio de reais, o segundo maior da série histórica do Tesouro Nacional, que teve início em 1997. O saldo negativo foi motivado pela alta das despesas e também a redução na arrecadação. Para tentar reverter esse rombo, o governo aprovou no último ano uma série de medidas para aumentar a arrecadação, mas lembrou que precisa do apoio do Congresso para colocar essas mudanças em prática. Para expor essas medidas e as contas ao Legislativo, Haddad e Padilha se encontram com líderes parlamentares para pedir equilíbrio sobre o orçamento aprovado. Nós vamos sentar com os líderes e abrir os números. O que é importante nesse momento é que o Congresso tome consciência dos números do orçamento aprovado ano passado. Tem uma coisa que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós precisamos que qualquer gesto do Congresso na direção de um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o orçamento. Então nós temos que ter essa clareza de que tem uma lei complementar a qual as leis ordinárias estão subordinadas. É o caso da LDO e é o caso da lei orçamentária. E veja a seguir, governo e guerrilha colombianos anunciam prorrogação de acordo de cessar-fogo até agosto. E te mostramos também imagens do antes e depois dos incêndios que causaram a destruição e a morte de mais de 120 pessoas no Chile. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h13 pelo horário de Brasília. Olha só, ontem trouxemos aqui o assunto dengue para explorarmos as formas de prevenção, de evitar a contaminação e tentar frear a transmissão. Hoje damos continuidade ao tema para abordar uma outra questão. Eu tenho praticamente certeza que você que nos assiste já ouviu essa frase em algum momento da sua vida. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vamos lá, a frase diz: este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. O aviso aparece no final de toda a propaganda comercial de remédios para alertar a população sobre os riscos da automedicação, principalmente se você estiver com sintomas de dengue. Mas você sabe que remédios são esses e por que eles devem ser evitados? É sobre isso que iremos tratar na nossa entrevista de hoje. Para conversar sobre o assunto, recebo agora o infectologista Marcelo Nilbauer. Doutor, seja muito bem-vindo a esse espaço. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder falar para o seu público. A gente que agradece a sua disponibilidade, que parou aí um pouquinho no seu dia a dia para conversar com a gente. Doutor, vamos do começo. Quais são os sintomas característicos de dengue? Porque muito se fala sobre febre alta, dores na cabeça, dores no corpo, mas esses podem ser sintomas, por exemplo, de Covid, uma outra doença que também circula aí pelo país e confunde muito a população. Então, como diferenciar, doutor? Nos ajude. Olha, em algumas situações pode ser muito difícil de diferenciar, porque elas podem ser muito parecidas. Mas o que é mais característico da dengue? Primeiro, febre alta, normalmente de início súbito, associada a dor no corpo, muita dor no corpo, uma dor generalizada, e ela associada a uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que a pessoa sente dor atrás dos olhos. E pode ter associado também um pouquinho de fotofobia, quer dizer, de intolerância à claridade.
Pode também ter sintomas digestivos, pode ter um pouco de diarreia, um pouco de cólica abdominal. Esses seriam os sintomas mais característicos da dengue clássica. Descarta aí aqueles sintomas mais gripais, certo, doutor? Exatamente. A dengue não costuma dar sintomas gripais, principalmente respiratórios. Perfeito. Agora nos diga quais os medicamentos e por que eles devem ser evitados em casos de suspeita de dengue. Inflamatórios como um todo não devem ser usados, mas em particular o ácido acetil salicílico e seus derivados. Porque o que acontece? Esses medicamentos, o ácido acetil salicílico é a popular aspirina, né? Esses medicamentos, eles possuem uma propriedade chamada antiagregante plaquetária. Plaqueta é um tipo de célula que nós temos na corrente sanguínea, que ela é a linha de frente dos processos de coagulação. Se eu bloqueio a atividade dessas plaquetas, o que pode acontecer é que o paciente ele pode sair de uma dengue comum, de uma dengue clássica, e ir para uma forma hemorrágica da dengue, que é muito mais grave. Então, esses medicamentos não devem ser utilizados em hipótese alguma. Muito bom, doutor. Para o paciente com dengue, ele pode usar com segurança medicamentos à base de dipirona ou medicamentos à base de paracetamol. Só que essa situação sempre sob avaliação médica, tá? Sempre sendo avaliada pelo médico. Pois é, doutor, eu gostaria que o senhor frisasse para quem nos assiste a importância de qualquer sintoma que a pessoa vier a sentir, se entender que se trata de dengue, o importante é buscar ajuda. E aonde essa pessoa pode buscar essa ajuda, doutor? Qualquer UPA, qualquer unidade de saúde, qualquer serviço médico privado, um pronto-socorro privado ou público, está capacitado para atender o paciente nessa situação. Tá certo. Nós conversamos então com o infectologista Marcelo Nilbauer. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Para o senhor também. Então vamos agora mudar de assunto. Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram em dezembro e fecharam o ano em mais de 440%. A taxa ainda não estava submetida àquele teto máximo estabelecido em lei. O Banco Central divulgou nesta terça-feira que o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito aumentou 6,4 pontos percentuais em dezembro, atingindo 440,8% ao ano. Os juros subiram 28,9 pontos percentuais em 2023. A taxa ainda não estava submetida ao teto estabelecido em lei e com regulamentação do Conselho Monetário Nacional. A medida fez com que os juros sejam limitados a um valor equivalente a 100% da dívida. Isso significa que, se o débito for de R$ 100, o valor corrigido com as taxas não pode passar de R$ 200. A medida foi definida primeiramente pelo programa Desenrola. O projeto de lei que instituiu o programa foi sancionado pelo presidente Lula em 3 de outubro. O teto para os juros do rotativo só passou a valer em 3 de janeiro de 2024. O juro para a modalidade parcelada também registrou alta, passando de 195,6% para 196,8% ao ano. Já o juro total do cartão de crédito, que leva em conta tanto o rotativo quanto o parcelado, teve uma pequena queda, indo de 91,4% para 89,5%. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e condenou mais pessoas envolvidas nos atos extremistas do 8 de janeiro. Outros 12 réus devem ser julgados até a próxima sexta-feira. A Corte Suprema condenou nesta segunda-feira mais 29 réus, acusados pela Procuradoria-Geral da República de participação nos atos extremistas do 8 de janeiro em Brasília. As penas variam de 14 a 17 anos de reclusão e o STF ainda cobra o pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. A votação das ações penais começou ainda em dezembro. Os 29 réus, presos durante os ataques aos prédios da Praça dos Três Poderes, foram acusados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que,
A resposta estatal não pode falhar quanto à observância da necessária proporcionalidade na fixação das reprimendas. Ao todo, o STF já recebeu 1.345 denúncias. Desse total, 1.113 foram suspensas para que a PGR avalie se vai propor acordos que evitem a condenação. Os atos extremistas que resultaram na depredação dos prédios dos três poderes deixaram um prejuízo material de mais de 20 milhões de reais. Imagens de satélite registraram a devastação dos violentos incêndios florestais que afetam o Chile desde o dia 2 de fevereiro. Até agora, pelo menos 122 pessoas morreram e bairros inteiros foram arrasados. Os incêndios chilenos fizeram a região de Valparaíso decretar 2 dias de luto nacional pelas vítimas. Quase 15 mil casas foram danificadas em zonas urbanas e as autoridades decretaram um toque de recolher às 9 horas da noite nas áreas mais atingidas. Todos os bombeiros e militares da região foram mobilizados para tentar apagar as grandes chamas. Segundo o presidente Gabriel Boric, esta é a maior tragédia após o terremoto em 2010, que na ocasião matou mais de 500 pessoas. Satélites foram utilizados para monitorar o antes e depois das regiões afetadas nos incêndios. No mapa dá para ver que os locais onde tem mata e florestas, consequentemente, são os mais afetados. Toda a área verde está em cinzas. Satélites também fizeram um antes e depois com um mapa de calor. A quantidade de vermelho que a imagem mostra durante o incêndio chega até a assustar. A tecnologia conseguiu mostrar ao mundo um pouco da dificuldade que o povo chileno está passando nessa tragédia. E o governo da Colômbia e a guerrilha do Exército da Libertação Nacional, conhecido pela sigla ELN, anunciaram nesta terça-feira em Havana que chegaram a um acordo para prorrogar por mais 6 meses o cessar-fogo bilateral em vigor desde o dia 3 de agosto. Um documento divulgado por ambas as partes afirma que a última guerrilha ativa na Colômbia também se compromete a parar os sequestros. Durante a 5ª rodada de negociações de paz realizada em dezembro no México, o ELN havia manifestado a intenção de suspender esta prática, que realizava para arrecadar fundos com a cobrança de resgates. O Acordo do México ajudou a superar a crise devido ao sequestro em 28 de outubro, do pai do jogador de futebol colombiano Luiz Dias, do Liverpool, libertado 12 dias depois. Há uma semana, o governo e o ELN já haviam concordado em prorrogar a trégua por mais 7 dias para dar espaço às negociações, que buscavam obter uma prorrogação por 180 dias. As complexas negociações levaram as delegações a adiar para terça-feira o encerramento da 6ª rodada de diálogo, inicialmente prevista para a 2ª. Essa edição fica por aqui, mas não antes do nosso giro. Vamos conhecer mais um cantinho desse mundão? Vamos para a grandiosa e popular Manhattan, em Nova York. Nas imagens você acompanha a região de Downtown, que em português seria a Baixa Manhattan. O local está entre os destinos turísticos mais cobiçados pelo mundo, região para quem busca aí fazer boas compras. Manhattan é também uma das, e às vezes até a mais famosa cidade do mundo, isso se a gente levar em consideração a quantidade de vezes que ela já foi retratada em diversos tipos de produções, nos filmes, nas séries, nos musicais e até nos livros. E aí, o que você achou? Olhando assim, até parece a vista de um dos prédios comerciais da região da Berrini, com vista para Marginal Pinheiros. Forcei um pouco, não é? Quem tem vontade de conhecer esse ponto tão parecido com São Paulo, brincadeiras à parte, está em um lugar super distante e ao mesmo tempo tão familiar, não é? Essa edição fica por aqui, não se esqueça, daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais notícias para você. A 1h50. A gente volta amanhã a nos encontrar na edição das 8h30. Até lá!